Boa noite, a gente está aqui hoje para fazer a entrevista do Dream Shaper do nosso projeto de vida e carreira com a professora Rafaela. Eu me chamo Rafael, o meu grupo sou eu, a Manoele Dias, a Manoele Campos, o Thales, o Gabriel e o Júlio. Qual é o seu cargo atual e há quanto tempo você trabalha nessa área? Bom, eu sou professora da Ânima Educação, são 7 anos de Ânima, 3 anos de atividades administrativas na Central de Outros Ingressos. Tive também uma experiência da docência em ensino superior durante o meu mestrado. E qual que era o resto? É isso como mesmo. Que eu cheguei? Até como foi a sua trilha até chegar aqui? Tá. Eu sou formada em Relações Internacionais pelo UniBH, então eu sou aluna da instituição também. Durante a minha graduação eu participei do projeto de extensão Banco de Consultores, né, que a gente fazia basicamente um preparo Enem, assim, atualidades Enem, junto das escolas. Eu fui membro desse projeto. Aí eu entrei no mestrado. Antes disso também eu fiz um estágio no marketing do Hospital Mater Dei, né? Então a minha trajetória é muita coisa por aí. Depois eu fui estagiária em docência na PUC e depois vim para o COI. Do COI aqui na Ânima eu entrei como professora em 2019/2 e agora em setembro eu faço 7 anos de docência na Ânima, né? Tive algumas outras experiências fora, como por exemplo dei aula na PUC Minas, fui professora responsável por projeto de extensão, professora TI também, e também agora mais recentemente fiz um intercâmbio de inglês. Rafa, conta um pouquinho pra gente, quando você descobriu que você queria ingressar na área de Relações Internacionais, quando você descobriu, você falou assim, tô pensando na minha faculdade, Relações Internacionais, como é que foi esse processo até a descoberta desse curso maravilhoso? Já tem um tempinho, né? Eu entrei no curso em 2012. Eu acho que o grande ponto de virada para mim é que eu sempre fui uma pessoa que gostou de geografia. Eu já fazia inglês na época, então eu tinha curiosidade em relação ao mundo de um modo geral e entendi o inglês como uma porta de entrada para o mundo. E para e passo com isso, eu gostava muito de política internacional, né? Então eu sou da época da crise econômica, de outras pandemias para além da Covid, e eu queria muito entender como se dá esse jogo político. E aí, um belo dia, estava pesquisando, o que eu vou fazer da minha vida? É uma grande pergunta. E aí, eu entrei no site do UniBH e fui ver a grade de Relações Internacionais. E foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi as matérias, geopolítica, segurança, nossa, é isso aqui mesmo. E fiquei apaixonada no primeiro dia, assim, efetivamente. Mas, por exemplo, eu confesso que eu não sou um estudante tradicional das RIs. O mais comum é você escutar que as pessoas entram com o intuito de passar no concurso do Itamaraty, né, que é o Rio Branco, para diplomacia e tudo mais. Eu nunca tive interesse de trabalhar com diplomacia. Assim como também não queria ser professora, mordi a língua total. No final do curso eu mudei o meu foco. Seu trajeto. Quais são as principais responsabilidades do seu cargo hoje? Bom, pensando que eu sou docente e analista de relações internacionais, eu acho que eu tenho várias responsabilidades. Eu acho que a maior é a responsabilidade sobre o conhecimento que eu estou passando para vocês. Então, tomar muito cuidado com desinformação, né? A gente vive aí na era da pós-verdade e do fake news, basicamente. Nossa, fake news, tá demais. Ainda mais agora com esse boom da IA aí, né? Tá boom da IA, exatamente. Então, eu tenho o dever, né, de treinar meus estudantes também para enxergar esse mundo. Outras responsabilidades que estão vinculadas aí ao meu aluno, né? A minha docência é muito mais centrada na experiência do aluno, na capacidade, desenvolver a capacidade dele. Então, acho que minha responsabilidade está também vinculada ao sucesso desse aluno. Eu quero que vocês, né, cresçam, né? Fiquem ricos e lembrem de mim, obviamente. Mas também tomar cuidado com alguns aspectos vinculados aí, às ideologias, aos julgamentos de valor. Eu acho que é uma responsabilidade que nós, professores, temos que ter. Claro que existe uma liberdade de cátedra, mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter. E por fim, assim, claro que eu elenquei muito poucas aqui, senão eu vou ficar falando até amanhã. Eu acho que está vinculado aos direitos humanos. A promoção dos direitos humanos para o profissional de relações internacionais, ele é basilar. Então, são essas
algumas das responsabilidades que eu de uma acredito. professora. Como é que é um dia típico para você no seu trabalho? Suas organizações, é um dia calmo, você acha seu trabalho mais calmo, é bem corrido? Conta um pouquinho pra gente como é que é ser professor e como é que é um dia típico de um professor de Relações Internacionais. Um dia de professor, né? O professor, ele não descansa. Isso não é mentira, assim, de um modo geral. Basicamente, meu dia, por exemplo, vou dar aula para vocês à noite. Se é um dia que eu tenho ainda que preparar a aula, geralmente eu gasto em torno de 6 horas preparando uma aula de 3 horas. Puxado. Né? E eu não leio somente a bibliografia que vocês leem, então eu vou ler outras coisas, vou ler notícia e depois consolidar esse conhecimento no formato de uma apresentação de slides ou qualquer outra coisa, uma atividade e tudo mais. Fora isso, eu tenho reuniões, eu tenho e-mails que eu preciso de responder, né, para não deixar vocês lá sem resposta, né, e tudo mais. Então, assim, é uma rotina puxada, mas se você organizar direitinho, flui bem. Agora, se você for desorganizado, aí realmente fica mais complexo. Não é impossível, mas fica mais complexo. Vamos lá, Rafa, uma dica para todos os futuros internacionalistas aqui. Quais habilidades você considera essenciais para trabalhar na área de relações internacionais? O internacionalista, ele é multitarefas, ele tem que querer aprender e ele consegue, gente. Se você entregar, ele vai pesquisar e tudo mais. Acho que essa habilidade, que é a curiosidade, nossa, a gente precisa mesmo. Tá sempre por dentro de tudo ali, né? De tudo. O que tá acontecendo no mundo, na economia, né? Exatamente, conectar o que a gente trabalha, né, em sala de aula com o mundo, né, desenvolver a capacidade analítica, raciocínio crítico, eu acho que também é um ponto muito importante. E essa ambição holística, né? Vou olhar para uma situação, mas eu não vou ficar presa a um evento, a um elemento específico. Entender, por exemplo, a guerra no Irã não só como a utilização de mísseis, recadinhos por aí. É entender que, na verdade, existe uma história, existe uma resistência e tudo mais por aí. Rafa, muito obrigado por ter participado dessa entrevista com a gente. Foi um aprendizado grande essa entrevista aqui. A gente conseguiu entender um pouco mais como funciona esse mercado, como a gente tem que se portar como um internacionalista futuramente. E foi muito rico aqui para o nosso grupo. Muito obrigado.